Abra sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse. Capítulo 2. Versículo 8. Vou ser breve aqui, não vou expor o texto por inteiro, vou comentar, tá bom? Nosso tempo já está indo para o final. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, continue falando conosco, Pai. Continue direcionando e falando com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa igreja aqui, ela recebe um comunicado de Deus. Essa igreja aqui, ela recebe algumas palavras de Cristo para ela. Como nós cristãos precisamos voltar às Escrituras para entender o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus. Talvez se alguns daqui, como eu falo daqui, não daqui, mas alguns do nosso tempo, ouvisse, se algum cristão de hoje ouvisse essa palavra, talvez ele ficaria contrariado. Como assim, Deus, eu vou sofrer perseguição? Como assim, Deus, eu vou ficar preso? Não faz sentido. Porque o Senhor me chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor me chamou para prosperar. O Senhor me chamou para conquistar. Como assim? Muitos de nós, talvez, na tribulação, abandonamos a fé. Largamos o Evangelho. Nós precisamos pedir para Deus, realmente, esse coração disposto a ouvir o que realmente Ele quer que nós, ouvir realmente aquilo que Ele quer falar conosco, não aquilo que está no nosso coração. Deus se revela a essa igreja. Deus, Ele fala para essa igreja que ela vai sofrer perseguição. Alguns vão morrer. Alguns vão padecer pelo o Evangelho. E muitas vezes nós, irmãos, com alguns problemas, nós abandonamos, nós largamos, nós desistimos. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus renova nossas forças e nos ensine realmente o que é servir a Deus, o que é cumprir o chamado de Deus. É muito bom ouvir coisas boas. Quem não gosta de ouvir coisas boas? Quem não gosta de ter uma vida feliz e próspera? Quem não gosta? Tem um autor que eu gosto muito, é o Bonhoeffer, ele fala assim, que a salvação ela é de graça, mas seguir a Jesus tem um preço. A salvação ela é de graça, mas servir a Cristo tem um preço. E nós vimos aqui quantas pessoas pagam um preço muito alto por servir a Jesus. Quantas pessoas pagam um preço alto? Eu estava acompanhando, tem um amigo que ele é missionário, e ele compartilhou a missão Haiti
2 missionários americanos foram para lá e gangues do Haiti invadiram aquele espaço onde a comunidade cristã estava reunida e mataram todo mundo, inclusive esses 2 missionários americanos. E a gente, muitas vezes, quer abandonar a nossa fé por pouco. Essas pessoas, além de renunciar à sua vida na América do Norte, renunciar à sua vida profissional, entregar a sua vida para dedicar às outras pessoas. E essas pessoas ainda perderam a própria vida. Só que nós entendemos que o valor da nossa vida não está aqui nessa terra. Se nós olhamos para a vida aqui nessa terra, nós somos as pessoas mais miseráveis desse mundo. Nós precisamos olhar para a vida na perspectiva da eternidade. Essas pessoas que morreram pelo Evangelho, com certeza, elas viveram de acordo com a vontade de Deus. E se eu morrer, se nós morremos pelo Evangelho, a nossa vida não será perdida. Ao contrário, nós vamos encontrar vida em Jesus. Nós vamos encontrar vida em Jesus. Só que aqui no Brasil, a nossa vida, a gente não, pelo menos até então, a igreja tem liberdade religiosa. A gente pode falar do amor de Deus, a gente pode falar de Deus, pregar o Evangelho, a gente tem liberdade para expressar a nossa fé. E eu preciso pensar, qual preço eu tenho pago para servir a Jesus? Lá em Atos 1:8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E serei minhas testemunhas. O original aqui do grego é mártir. Vocês serão os meus mártires. Vocês serão aqueles que vão morrer pelo meu nome. Vocês serão aqueles que vão padecer pelo meu nome. Deus te chamou para ser um mártir. Deus te chamou para entregar a sua vida a Ele. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Nós somos testemunhas de Cristo. Todos os apóstolos foram mortos por conta do Evangelho. Muitos cristãos ainda hoje são mortos pelo Evangelho. Nós temos hoje, atualmente, 365 milhões de cristãos perseguidos. A cada 2 horas, diariamente 13 cristãos são mortos por causa da fé. Diariamente, 13 cristãos são mortos por causa da fé. Ou seja, a cada 2 horas, ao menos um cristão, ele perde a sua vida por conta do Evangelho. E nós, como é que nós estamos relacionando a nossa vida cristã? Como é que nós estamos relacionando o chamado de Deus para nós? Essa igreja aqui foi chamada para pregar o Evangelho de Deus. Viver a vida cristã implica em sacrifício. Viver a vida cristã implica em sacrifício. Uns doam a vida por inteiro. Uns morrem por conta do Evangelho. Outros doam a sua vida toda. Toda a dedicação da vida é por conta do Evangelho. Talvez nós aqui não vamos morrer, porque aqui não vamos morrer por conta do Evangelho, por conta que nós temos liberdade religiosa. Mas nós precisamos morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas vontades, e entregar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus chamou a cada um de nós para viver por Ele. Para viver por Ele. Enquanto alguns no Brasil, eles desistem da fé porque perdem empregos,
porque não ganham a bênção que queria, porque Deus não responde à oração dele. Alguns abandonam a igreja, porque Deus não deu aquilo que ele queria. Em outros países, alguns estão glorificando a Deus na hora da morte. Alguns estão honrando o nome de Deus na hora da morte. Jesus foi o nosso exemplo. Filipenses 1:29. Porque a vocês foi dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha só. Porque a vocês foi dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também por sofrer por Ele. Sofrer por Jesus é um privilégio. A minha fé em Jesus, ela não pode parar em mim. A fé em Jesus não pode esgotar em mim. Se essa fé cristã ela esgota em mim, é uma fé ligada ao meu ego. É uma fé ligada às minhas necessidades. Se essa fé esgota em mim, eu não estou vivendo o Evangelho. Se a sua caminhada cristã é para você, me desculpa dizer, você não está vivendo o Evangelho. Você foi chamado para servir outras pessoas. Você foi chamado para abençoar outras pessoas. Você foi chamado para entregar a sua vida para outras pessoas. Deus chamou você para servir. Deus chamou você para orar. Se a sua vida evangélica, se a sua vida cristã estiver esgotando em você, repense. Repense. Eu fico triste quando eu vejo lugares lotados, cheios de pessoas, querendo receber, receber, receber e receber. O que adianta eu receber e não partilhar? O próprio Jesus se esvaziou de si mesmo e se tornou homem como nós. Jesus me ensinou que eu devo esvaziar de mim. Jesus me ensinou que eu devo entregar a minha vida para Ele. Que Deus ele possa colocar no seu coração, a cada dia, esse desejo de entrega. Entregue a sua vida a outras pessoas. Eu lembro uma vez, muito claro, quando Deus falou comigo. Ele falou assim para mim: se você quer me amar, ame aos meus. Se você quer me amar, ame os meus. Ali eu entendi que eu precisava amar cada pessoa que Deus colocasse na minha vida. E quando eu amo cada pessoa, eu estou amando a Deus. Eu lembro naquela minha busca de clamor: Senhor, eu te amo, eu entrego a minha vida. Naquela época, David Keelan, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, né? Nada contra a música, eu gosto muito, por favor. Só que nesse momento Deus falou para mim: Cláudio, se você quer me amar, ame os meus. E ali eu entendi que eu precisava viver essa vida aqui, ó, em meio a pessoas, junto de pessoas, servindo pessoas, amando pessoas. Foi essa forma que Deus me ensinou a amar. O nosso Deus, ele é transcendente. Sim. A gente está lá no nosso quarto adorando, cantando, buscando. Só que eu não posso parar por aí. Existem pessoas que estão clamando. Está no texto bíblico, né? Aonde nós vamos ver, onde nós vamos conhecer a Deus, onde nós vamos conhecer o amor de Deus. Quando a gente se amar. Quando eu te amo, o amor de Deus é manifestado em nós. Quando você amar o outro, o amor de Deus é manifestado a nós. Quando nós passarmos a nos entregar às outras pessoas, o amor de Deus vai ser conhecido. Deus está nas nossas relações de amor, de entrega. Deus está nas nossas relações de abnegação, de renúncia. Deus está quando você abre mão do seu conforto para entregar a sua vida para outras pessoas. Ali está Deus. Ali Deus é reconhecido e glorificado.
O nosso desejo, irmão, é que cada um desse lugar aqui, dessa igreja, que você não seja um consumidor da fé, alguém que venha para receber apenas, mas que você aqui nesse lugar venha multiplicar aquilo que Deus tem dado a você. Todos nós aqui somos discípulos. Todos nós. A igreja por muito tempo concentrou no pastor. O pastor é o master da igreja. É o fera, é o cara. Isso é uma mentira. Todos nós aqui, todos nós somos chamados para ir atrás das ovelhas perdidas. Todos nós. Se eu fui chamado para ir atrás das ovelhas perdidas, logo, eu também sou um pastor. Você também é chamado para pastorear. Você também é chamado para arrebanhar, para trazer pessoas de volta ao aprisco. Não está no cargo do pastor, não. Você foi chamado para exercer a pastoralidade, para cuidar das ovelhas. O nosso problema é que nós ainda nos sentimos ovelhas. Eu preciso de cuidado. Se o pastor não falar comigo, tadinho de mim. O irmão nem olhou para a minha cara. Por favor, irmão, vamos tomar posição. Vamos tomar a posição de pastor. Aquele que acolhe, aquele que ama, aquele que apacenta, aquele que vai atrás da ovelha perdida. A vida cristã, ela não pode se esgotar em você. Ela não pode parar em você, mas ela precisa transbordar. Ela precisa transbordar. Para finalizar aqui, versículo 8. O anjo da igreja, eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, o que morreu e o tornou a viver. Primeira coisa, o nosso Cristo vivo é aquele que fala à igreja. Deus nunca vai deixar de falar com você. O tempo todo, Deus está falando com você. Você não está sozinho. O nosso Cristo, Ele morreu e ressuscitou. A igreja serve a um Deus verdadeiro e vivo. O nosso Cristo, Ele vive. Versículo 9. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. No entanto, são da sinagoga de Satanás. Nós temos um Deus que conhece a nossa tribulação. Às vezes a gente pensa que nós estamos abandonados. Só parece, irmão. Só parece. Você não está abandonado. Deus conhece a sua tribulação. Deus conhece também, ele fala, conheço a sua pobreza. Era uma igreja pobre. Só que ele fala, olha, eu conheço a sua pobreza. Só que é o seguinte, você é rico. Você é rico. Nós temos uma falsa ilusão de pensar que existe igreja pobre e existe igreja rica. Irmãos, essa igreja aqui é uma igreja rica. Essa igreja aqui é sustentada por Deus. Qual foi a vez que nós aqui estivemos à frente de um projeto e não conseguimos? Qual foi a vez? Deus, Ele tem aberto todas as portas. Todas as portas. O nosso Deus tem dado recurso, dia após dia, para nós. Irmãos, não tenha medo de ousar. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque Deus é que sustenta essa causa. Deus é que sustenta essa igreja. Os valores que nós temos aqui não são medidos por estrutura, por tamanho, por quantidade, pelo púlpito, pelo banco, não. Os valores aqui são valores do reino. Valores de amor, de discipulado, de oração, de igualdade, de respeito, de justiça, de solidariedade, de entrega, de amor. Nós somos ricos, porque aqui habita o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nosso meio. E cai para nós, nós somos a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.
Para terminar aqui, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça o que Deus tem falado a você. Não ouça a voz do seu coração. O seu coração é enganoso. Não ouça o que as pessoas de fora estão dizendo. Não ouça o que alguém fala para você. Não ouça. Ouça o que o Espírito Santo diz para você. Eu já falei aqui várias vezes. Estou no meu 13º ano de pastorado aqui nessa igreja. Se fosse para ouvir o que pessoas falam para mim, eu não estaria mais aqui. Eu não estaria mais aqui. Eu preciso todo dia ouvir o que Deus, Ele fala para mim. Se fosse para eu ouvir as circunstâncias, as situações, nós já tínhamos desistido. Se fosse para ouvir o meu coração, eu também já teria desistido. Mas o que tem fortalecido a minha vida é ouvir o que o Espírito Santo diz ao meu coração. Se você quer continuar a sua vida ministerial, tampe os seus ouvidos para o seu coração. Tampe os seus ouvidos para o seu sentimento. Tampe os seus ouvidos para pessoas negativas. Abra os seus ouvidos para aquilo que Deus tem falado ao seu coração. O chamado que Deus colocou no seu coração, nenhuma pessoa pode tirar. Ninguém pode tirar do seu coração. Deus chamou você, filho e filha de Deus. Continue servindo com amor e com dedicação. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Essa morte física não vai ser vivenciada por nós. Nós não vamos viver na eternidade lá embaixo. Nós vamos ser ressuscitados com Cristo. Para toda a eternidade, ao lado dele, nós vamos viver. O bispo Policarpo, dessa igreja aqui de Esmirna, ele foi morto por conta do evangelho. Olha o que ele disse. Há 86 anos, eu tenho sido servo do Senhor. E ele nunca faltou comigo. Como blasfemarei contra o rei que me salvou? Falaram para ele, nega Jesus. O meu Deus me honrou, me sustentou durante os meus 86 anos de vida. E agora eu vou abandoná-la? Nunca. Ele continuou dizendo, você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e do castigo eterno reservado para os ímpios. Esse homem morreu, não negando a sua fé. E hoje aqui nesse culto da igreja perseguida, você tem a oportunidade de refletir sobre a sua vida cristã. Primeiro ponto, ore pela igreja perseguida. Segundo ponto, reaviva a sua fé. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Custe o que custar, mas sirva a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor, chamar o... Não, nem precisa, vamos ficar sem instrumento mesmo. Nós temos uma foto aqui de ontem, né? Nossa igreja temos trabalhado, temos nos engajado, temos servido ao Senhor. E o quanto que nós temos dedicado a nossa vida para preparar pessoas. Ontem, a gente teve um evento aqui. Eu até fico emocionado aqui, vamos segurar, né? Tomar. A gente lembra das histórias, né? Mais água. Me emociona porque
Ontem foi um evento feito pelos jovens. A Marta estava à frente, mas todos os jovens estavam trabalhando. Estavam lá, se dedicando e servindo. O reino de Deus, ele não para. O reino de Deus, ele não para. Essas crianças aqui têm demandas. A gente, na hora da palavra, a gente pediu para alguns contarem histórias. A gente viu histórias tristes, né? Histórias que apertam o nosso coração. Mas Jesus é a mensagem de esperança e de transformação. E esses jovens que estavam trabalhando ontem, eles estavam na nossa oração já há muitos anos, né? Nós oramos por eles, nós intercedemos, deram tanto trabalho para a gente, né? Mas eles vieram para a igreja como esses jovens aqui estão. Tanto é que o Facebook nos trouxe uma lembrança. Alguns já sabem, depois eu mando lá no informativo da igreja. A foto do Wellington, e hoje olha só, o Wesley está aí. O Wellington, o Danilo e o Wesley. E olha a bênção, que alegria de Wesley estar aqui hoje com a gente. O quantas coisas passam na nossa memória, por tudo que nós choramos, jejuamos, aconselhamos, trabalhamos por essas vidas. E ontem ver cada um ali servindo, se dedicando ali, ó, e abençoando a vida dos outros, porque agora é uma outra geração, meu coração se alegrou muito. E esse é o Evangelho. A nossa igreja foi chamada para servir, irmãos. Servir os vulneráveis, aqueles mais fracos, os mais fragilizados. E nós também somos, em muitas situações, fragilizados, nos sentimos fracos. Só que se o Evangelho, irmão, tem continuado, é porque nós não paramos. Nós não paramos. E eu creio que nós vamos ver agora, logo, essa outra geração. Nós temos um aqui hoje, ó. O Paulinho está aí, ó. Levanta a mão aí, Paulinho. O Paulinho está aí. É um que nós oramos muito pela vida dele. E essa é a nossa função, irmãos. A igreja é lugar de acolher. Eu convido a você a fazer parte disso. Faça parte disso. Sirva essa igreja para glorificar o nome de Deus. Aqui a gente não está para ter aplausos, reconhecimento, para ganhar dinheiro. Não. Pelo contrário, a gente gasta dinheiro para alcançar essas vidas aqui. Mas nós somos ricos, porque o nosso Deus sustenta. Deus nos dá condição. E eu peço para você orar. Ore pelo projeto de kickbox, pelo projeto de futsal, pela Marta, pela Rebeca, pelo Kaique, pela Carla, pelo Danilo, pelo Hélio, por todos aí, pela galera toda. Por todo mundo, ore. Ore pela Márcia, pela Viviane no grupo familiar lá. Ore. Não fique alheio daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Deus tem chamado essa igreja para falar do amor de Deus, para pregar o Evangelho. Só que nós precisamos ser fiel até a morte. Precisamos renunciar à nossa vontade, o nosso desejo para servir. Eu confesso para você, eu falo para você, o ministério pastoral é um ministério que tem sofrimento, que tem dor, tem pesares, tem lutas. Só que eu entendo que isso faz parte da chamada. Só que esse ministério pastoral não é só para mim, é para você. Deus te chamou para ser um missionário, para ser um pastor, para ser alguém que abençoe outras pessoas. Vamos orar ao Senhor. Faça a sua...